Muito bem, pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula de gestão da manutenção, né? Só recordando, nós vimos na primeira aula um pouquinho do histórico, né, da gestão de manutenção, história da manutenção. Na segunda aula nós vimos os tipos de manutenção, né, que são aplicados aí nas indústrias. E nessa aula nós vamos ver indicadores, né, que são índices utilizados para monitorar qual é o nível, né, da manutenção dentro da empresa, né? Bom, e o que são indicadores, né? Indicadores de manutenção servem para monitorar a efetividade das atividades de manutenção. Sua utilização busca apresentar os resultados da área de manutenção. Então são índices que eu tenho que controlar para me verificar se eu estou atingindo os meus resultados, né? Então, fazendo uma analogia de indicador, eu vou imaginar nós com o nosso carro andando na cidade e de repente tem um controle de velocidade, né? O que eu faço nesse momento? Eu olho para o meu velocímetro para ver se a velocidade que está ali está adequada. Então o velocímetro é um indicador que me mostra qual é a velocidade que tem que passar naquele trajeto, né? Então o indicador de manutenção também faz isso, ele te mostra o que você tem que fazer, quais são as ações que tem que ser feitas, porque de repente você está com uma tendência, né, de muita falha, muita quebra, o custo muito alto, e isso pode ser que você não atinja aí os teus resultados, né? Bom, o primeiro indicador que a gente vai ver é o MTTR. Isso é uma sigla em inglês, né? MTTR, que significa o quê? Tempo médio para reparo. É o tempo médio, né, que a equipe de manutenção demora para resolver os problemas nas máquinas, né? Então esse indicador tem a função de explicitar o tempo médio que a equipe está consumindo para executar as manutenções. Então o tempo médio de conserto, tempo médio de reação da manutenção. Como é que é calculado ele na indústria, né? É só somar os tempos em falha naquele equipamento, né, o quanto que ele falhou, e dividir pelo número de falhas, né? Então é bem simples de fazer, né? Soma os tempos de falha e divide pelo número de falhas. É o MTTR, o tempo médio para reparo, né? O segundo indicador é o MTBF, também uma sigla em inglês, que significa tempo médio entre reparos. Lembra que o primeiro, o MTTR, era o tempo médio para reparo. Esse é o tempo médio entre reparo. Ou seja, é um indicador que vai te mostrar em quanto tempo a máquina está quebrando, né? Ok? Como é que eu consigo esse indicador? Eu somo os tempos em funcionamento, o tempo que a máquina realmente produziu, e divido pelo número de falhas. Eu consigo identificar o MTBF, o tempo médio entre reparos. É bom entender que o MTTR, quanto menor, melhor. E o MTBF, quanto maior, melhor, né? Então são dois indicadores que trabalham junto para me entender. Opa, MTTR, minha equipe está boa, está resolvendo um problema rapidinho. MTBF, opa, a máquina está boa, está quebrando em espaços mais longos, né? Tá? Nós vamos fazer alguns exercícios, vocês vão entender melhor, tá bom? Vamos ver então nosso exemplo aqui, né, para a gente aplicar o MTTR e o MTBF, né? Então o equipamento operou por 100 horas. E neste período ocorreram 8 falhas, né, que somaram 14 horas. Então vamos calcular para esse equipamento qual que é o tempo médio para reparo e qual que é o tempo médio entre reparo, MTTR e MTBF. Vamos primeiro então calcular o MTTR, né, o tempo médio para reparo, ou seja, quanto tempo em média a minha equipe está demorando para resolver os problemas, né? Olhando a forma do lado, diz que MTTR é igual ao quê? Igual a soma dos tempos em falha, né, que foram 14, pelo número de falha, que é 8. Né? Isso dividindo, né, vamos fazer aqui, ó, 1,75 horas. Ou seja, a minha equipe demora, em média, 1,75 horas para resolver o problema. Né? Vamos agora ver o MTBF, o tempo médio entre reparo, de quanto em quanto tempo minha máquina está quebrando. Né? Bom, ela diz o seguinte, esse indicador ele é o quê? O tempo que a máquina funcionou, a máquina foi programada 100 horas, mas ela quebrou 14 horas. Portanto, ela funcionou só 86 horas, né? Divide pelo número de falhas. Né? Vamos ver quantos que dá, olha só. 100 horas, menos as 14 que ela parou, é o tempo que ela trabalhou. Divido por 8, 10,75 horas. Então tá aí os dois indicadores. Eu tenho um equipamento que a cada 10
horas 75, né, está quebrando, e quando quebra demora em média 1 hora e 35 para arrumar. Esse é o indicador MTBF e MTTR, tá bom? Um terceiro indicador importante na manutenção é a disponibilidade. É muito importante, né? Então esse indicador ele refere-se ao tempo em que o equipamento produziu dentro do tempo programado. Eu programei 10 horas para ele produzir, ele produziu 9 horas, quer dizer que ele perdeu 1 hora, ele tem uma disponibilidade de 90%. Né? Então é um indicador que todas as empresas utilizam, né? Para ver qual que é a disponibilidade daquele equipamento. E como eu calculo isso? Tempo programado, né, para produzir, menos o tempo em falha, pelo tempo programado. É bem simples de calcular, né? Vamos fazer um exercício para a gente treinar um pouquinho. Olha só, eu tenho um equipamento que foi programado para produzir 100 horas. Neste período ocorreram 8 falhas que somaram 14 horas de paradas, né? Que é o mesmo exercício do MTTR e MTBF. Então vamos calcular para esse equipamento a disponibilidade, né? Tem 100 horas programadas, ele parou 14 horas, ok? Vamos calcular então. Então vamos calcular a disponibilidade, né? Bem simples, né? Ele diz que disponibilidade é igual ao tempo programado, que o nosso é 100 horas, menos as falhas, os tempos em falha, que é 14, divide pelo tempo programado, que é 100 horas, né? Calculando isso aqui, vocês vão ver que vai dar 0,86. Isso quer dizer, pessoal, que ela teve 86% de disponibilidade. Tá? Então, lembrando que o indicador de disponibilidade é um indicador percentual, né? Ele é percentual, ou seja, tem um percentual do tempo programado que a máquina realmente fez. Então, de todo o tempo que eu programei, 86% desse tempo a máquina esteve disponível para produzir. Beleza? É isso que indica esse nosso indicador de disponibilidade, tá bom? Vamos fazer mais exercícios, né, claro, para vocês aprender e fixar bem o conhecimento desses indicadores, tá bom? E essa é a nossa aula então, né? Nossa aula de indicadores, nós vimos 3 indicadores, MTTR, MTBF e disponibilidade, tá? Não deixe de novo de ver o material em PDF, né? Que a videoaula ela é complementar, né? Não deixe de fazer os exercícios para fixar bem, né, a forma que é calculado esses indicadores. Tá bom, pessoal?